Pessoal que chegou agora, bom dia, sejam bem-vindos. Coloquem o nome de vocês completo e a turma no chat, que vai servir como chamada das aulas. Teve gente na aula de ontem que não colocou o nome, não falou nada, então não ficou com presença. Coloquem o nome. Ainda bem que eu falei, né, boy? Quem mais participou foi você, Ian. Sua pontuação de participante já subiu. Ainda bem, né, boy? Vitória, as aulas hoje vai ser até 11h10, né? É para ser. Peraí, é para ser, só que provavelmente a gente vai terminar um pouquinho antes. Eu acredito que a gente não vai ocupar o horário todo das duas aulas, eu não sei. A gente tem as duas aulas para ocupar, mas se a gente conseguir terminar antes. Gente, na aula. Pode falar, Ian. Você ia perguntar alguma coisa? Se conseguir terminar antes, é bom também, né? Raios fala não sei o que aí também, ó, Raios. Gente, a gente tem 2 aulas por semana, né? Que é na segunda e na quinta. Segunda-feira eu não tive como dar aula por conta da falta da internet, mas eu coloquei um vídeo no Classroom. Vocês assistiram? Eu já assisti. Pronto. Porque quem assistiu vai conseguir compreender melhor a aula. E quem tiver dúvidas também em relação ao conteúdo do vídeo, vai ter a oportunidade de tirar, esclarecer melhor, porque eu vou desmiuçar o conteúdo aqui hoje. Deixa eu ver aqui. Guardar mais 5 minutos. O restante do pessoal chegar. Mas e aí, Vitória, como está indo o seu isolamento? Ô, mulher, ainda bem que eu tô ocupada para não ficar pensando nessa doença, nessas coisas que tá acontecendo no mundo. Por isso que é bom o trabalho, as aulas, o planejamento, porque aí a gente vai se entretendo. E vocês? Como estão? Eu tô ótimo. Mulher, eu tô indo. Tá indo pra onde, longe? Não é muito não, Raios. Vocês estão se prevenindo, se cuidando, sem sair de casa, é importante. Eu tô de máscara dentro de casa, Maru. Com certeza. Com Muito certeza. bem. Porque teve gente que eu já vi na rua sem nenhuma proteção. Ah, pois eu, boy. Eu tô aqui na minha rua. Quando eu tô soltando pipa, boy, eu tô de máscara, boy. E tu sai de casa para soltar pipa numa pandemia? Eu não saio de casa de jeito nenhum. Mas é de frente à minha casa. Aqui. Eu já vi correndo aqui assim. Na treta. É só no Tora, boy. Minha gente, eu não entendo essas gírias de vocês, não. Não, é por causa que eu me acostumei, ó. É por causa que eu vi os meninos falando. Aí me acostumei. Lá não é só nisso. Mas tem que se cuidar, Ian. Sair de casa o mínimo possível, só quando necessário. É o mínimo mesmo, é só botar a mão pra fora e começar a soltar pipa.
Oh, Railson. Saudade de Tá vocês, de minha boa. gente, dentro de sala de aula. Saudade de mandar Railson e Josué sentar. Oxi, Free oxi. Qual foi? Vai se sentar, Raios. Você tá no teu é deitado. Tá vendo? Gente, eu vou começar a partilhar o slide, aí vocês respondam se dá para ver, viu? Tá de boa, velho. Tá dando para ver? Não. Agora tá. Tá, sim. Agora tá. Deixa eu mandar uma mensagem nos grupos para o pessoal entrar. Nadinha participando das aulas, velho. Tá de boa. Mas é claro, estudiosa. Você tá achando o quê? A partir da segunda aula, que na primeira ela tá dormindo. Estudiosa? Óbvio que não, Pierre. Você pode deixar de besteira. Só às vezes que eu durmo, mas aí não vem no caso. Eu tava na aula de inglês, antes de ontem, dormindo. Fui o último a sair. Na de Hilton, foi na de gente. Hilton. Na de Era de Hilton. Foi. Oh, Hilton disse. eu só sei que eu Railson. dormi. A Hilton Vocês disse não podem Railson. estar dormindo na aula, não, gente. A Porque senão professora tava vocês vão deitada, resolver a assistindo a aula. O neguinho, cri, cri. Não, é porque quando a pessoa tá aqui deitadinha, bem enroladinha no frio e tá passando a aula e o professor, por exemplo, tá lendo um texto, oxe, quem não Dá um dorme? sono, dá um Ah, sono. meu Deus. Eu só digo uma coisa. Tá de boa, boy. O que é que não tá de boa para você, né, Ian? Não saí de casa, professor. Aí não tá de boa. Gente, eu Tá. vou começar, mandei uma mensagem para o restante do pessoal. Se vocês perceberem que alguém está tentando entrar e precisa dar atenção, vocês me avisam, viu? Que eu não estou olhando para a chamada, eu estou olhando para o slide. Vitória, é na tua casa que tá esse barulho? Infelizmente, eu tenho dois vizinhos pequenos que eles passam o dia todo brigando, mas está incomodando muito. Quer dizer, eu acho que seja aqui em casa, né? Muito não, mas tá bom. Caso incomode demais, vocês me avisam, viu? Que aí eu vou lá. Vai lá Eu na na casa terceira dele, vai. vez, pedir Liga a silêncio. câmera pra nós ver. Liga a câmera pra nós ver. Ah, tá. Gente, agora eu vou pedir para que vocês fechem os microfones, me escutem. Caso alguém queira falar, participar da aula, perguntar alguma coisa, opa, eu acho que alguém está pedindo aqui para entrar. Caso alguém queira falar, participar da aula, algo assim, pode liberar o microfone e perguntar, ok? Peraí. O nosso tema de hoje é a Primeira Guerra Mundial. De hoje não, dessa semana, né? Acho que vocês já assistiram o vídeo, quem já viu a atividade percebeu que o nosso estudo dessa semana é a Primeira Guerra Mundial. E hoje a gente vai entender um pouquinho do que foi essa guerra, por que eclodiu essa guerra e como ela chegou ao fim entre aspas, né? Porque alguns teóricos acreditam que a Segunda Guerra ela é uma continuação da primeira, ou seja, não existiu duas guerras, é apenas uma única guerra, e que só teve um intervalo. E alguns outros teóricos alegam que houve exatamente duas guerras, porque atendeu a interesses diferentes, a critérios diferentes, e que teve outras manobras políticas ao longo da história. E aí, para a gente entender um pouco de como começou e por que começou, a gente precisa analisar
o contexto histórico em que vivia a Europa naquela época. E bem ali, por volta de 1900 e pouco, as grandes potências europeias, elas estavam colecionando, entre aspas, colônias, ou seja, conquistando territórios para explorar. Então, a gente tinha uma rivalidade de impérios, que no caso era a Alemanha, que era que tinha mais rivalidades com o restante, embora a concorrência fosse entre todos, né? E aí a gente tinha França, Inglaterra e Alemanha nessa competição por conquista de território e de mercado em todo o globo. E aí a gente vê que a Alemanha ela está crescendo como potência industrial, não tanto quanto a Inglaterra, e essa é uma das rixas com a Inglaterra, porque a gente sabe que a Revolução Industrial foi na Inglaterra, então a Inglaterra ela foi pioneira nessa questão da indústria, no desenvolvimento moderno dos armamentos, e a Alemanha queria isto também, queria essa conquista também, então elas tinham uma concorrência de querer superar uma a outra. Nessa mesma época, a Alemanha fazia alianças, porque era um país que tinha uma certa inimizade com todo mundo, sabe? Sabe aquela pessoa que tem intriga com todos os grupos da sala? Pronto, é a Alemanha. E aí a gente vai ver que a Alemanha ela vai tentar procurar alguns aliados, lógico, que não estejam envolvidos dentre essas conquistas de territórios e de mercado. E aí a Alemanha ela acaba se tornando potência, né, nesse mesmo período. Ela se torna uma ameaça para a Inglaterra, porque corre o risco dela ficar em primeiro lugar na produção industrial, na questão dos armamentos, na formação de exército. Então, ela acaba se tornando uma ameaça para a Inglaterra. Aí, nessa figura que eu coloquei, a gente vê da esquerda para a direita, a gente vê Inglaterra, Alemanha, Rússia, o Japão aqui da direita, e ali do lado de fora, que não está incluso nessa disputa, a Itália. Dentro dessa figura, a gente consegue perceber que eles estão dividindo, tipo uma pizza, né? Brigando por uma pizza. Não é isso? Vocês estão conseguindo ver? Podem liberar o microfone para responder. Estamos sim. Eu tô. Pronto. Essa imagem é justamente para representar essa briga por território. Na época, as principais colônias estavam na África e na Ásia. E eles queriam o domínio dessas terras. Então, eles disputavam entre si para ter domínio. E aí, qual foi a estratégia da Alemanha? Criar alianças. E aí, a Alemanha fez alianças com a Itália e com o Império Austro-Húngaro, que na época não era república, não era país, ainda existiam alguns impérios. E aí fez aliança com o Império Austro-Húngaro. Lógico que eram duas outras organizações políticas que não estavam à altura da Alemanha, né? Então, a partir dessas alianças, a Alemanha começou a amplificar o Império Colonial, porque o Império Austro-Húngaro também tinha muito território, e a gente sabe que essas alianças, elas têm intenções de domínio, né? Ela não é se tornar amigo e fazer aliança simplesmente por risco de correr uma guerra e você ter pessoas do seu lado, mas ela tem interesses econômicos, ela tem interesses de expansão territorial. E aí, a partir dessas alianças, já Inglaterra e França
percebendo que a Alemanha estava se articulando, começa a se organizar internamente também. Então, meio que eles já sabiam que ia rolar alguma briga, alguma confusão. Então, eles já estavam se organizando entre si. Ainda no meio desse conflito todo, dessa concorrência de império, a gente vai ver o domínio do sentimento de nacionalismo. Alguém pode me responder o que é nacionalismo? É a nação? Nacionalismo é só de um país, pelo que eu sei. De um país. Deve ser o império de algum país. Quase isso. Vocês chegaram pertinho. Nacionalismo, ele não é exatamente um território ou uma estrutura. Nacionalismo, ele é, na verdade, um sentimento que vai conseguir mover estruturas. O nacionalismo é aquela ideia de pertencimento, de pertencer a um povo, ter algo em comum com todo mundo. Então, as pessoas começaram a alimentar um sentimento nacionalista, ou seja, de defender com unhas e dentes o seu povo, de defender o seu país, defender o seu estado. A sua nação, né? Isso, a sua nação, a sua nacionalidade. E aí, também nesse período, estava acontecendo na região balcânica, ali mais embaixo, na Europa, perto da Itália, quase chegando na África, alguns outros conflitos, porque existiam alguns povos que eram colônias, e eles queriam a independência. E aí, rolando toda essa treta, conflito na região balcânica, sentimento de nacionalismo e orgulho do povo crescendo, organização interna de armamento, de exército e alianças dentro dessas potências. Aí todo mundo já estava meio que armado para uma briga. E nessa confusão também tinha a Rússia, né? Que a Rússia, para além da tentativa de conquistar, a Rússia, o interesse dela era um pouco diferente. A Rússia tinha a ideia do plano pan-eslavismo, que é justamente a partir desse sentimento de nacionalidade reunir todas as pessoas eslavas em uma só nação. Então, existiam algumas pessoas que estavam em outros países, mas que concordavam com a Rússia, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. E aí, essas alianças que foram formadas, a gente vai conseguir observar duas alianças, que é a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente, que eu falei para vocês que a Alemanha tinha feito aliança com o Império Austro-Húngaro e com a Itália. E a Tríplice Entente se reuniu a França e a Inglaterra, que já não gostavam da Alemanha, e a Rússia, com o interesse do pan-eslavismo. E aí, vale ressaltar também que essas alianças, elas já foram formadas com rixas de guerras muito anteriores. Como, por exemplo, a Alemanha, ela já tinha tido uma guerra contra a França e tinha pegado uma terra da França, um pedaço de um território da França. Então, a França alimentava um ódio muito grande pela Alemanha. E a Alemanha tinha essa rixa com a Inglaterra porque queria se industrializar muito mais, se tornar uma potência muito mais, e mais do que isso, queria dominar as rotas marítimas, porque a Alemanha, devido à modernização, à industrialização, ela já exportava muito, já tinha um grande comércio, já dominava as rotas marítimas para transportação de produtos, de indústria. Então, a Alemanha queria este domínio. Gente, esse miado é minha gata, tá? Se vocês estiverem ouvindo alguma coisa, é minha gata. E aí a gente vai ver que a Alemanha ela tem essa rixa já bem antiga com a França, tem essa rixa voltada, oriunda da própria política de industrialização da Inglaterra,
E a Rússia, ela na verdade, a briga da Rússia, ela entra na aliança, né, porque ela é contra o Império Austro-Húngaro, e aí não está, mas também o Turco-Otomano, né, porque ela queria unir todas as pessoas eslavas e tinham pessoas em impérios distintos. E nessa tentativa de unir as pessoas, a Rússia também tinha interesse nos territórios que essas pessoas estavam. E aí não está também, mas tem um outro país, que é a Sérvia, que ela fica assim, ela não entra na aliança, ela não entra nesse conflito, nessa tensão de conflito, mas ela tem um plano muito parecido com a Rússia. E aí a Rússia, ela se divide toda, né, em tríplice aliança e tríplice entente, e começa a gerar eles entram em paz armada. Alguém sabe me dizer o que é paz armada? Pessoal? Não sei não, o que é isso não. Ninguém nunca ouviu a expressão paz armada? Não, eu também nunca ouvi, não. Não sei, não. Ok. Paz só sei armada. Oi? Não, Nunca nem vi. eu não ouvi não desse daí, não. Eu acho que vocês já passaram pela sensação de quando tem alguém mexendo com você e você tá ali naquele limite a ponto de bater na pessoa ou de mexer também com a pessoa, não tem? Mas você se segura, fica esperando acontecer alguma coisa para poder ir para cima? Aquele limite que você está no limite de você já bater. Exatamente. Pronto, paz armada era isso. Tava todo mundo armado, mas estava todo mundo na paz. Eles estavam esperando alguém mexer com alguém, fazer alguma coisa para poder começar a bagaceira toda. Já estava todo mundo com o exército organizado, armamento organizado, já sabendo que se acontecesse alguma coisa, eles entrariam em guerra. E isso é paz armada. E aí vem o estopim da guerra. O estopim é ali, o ponto principal, o limite, quando estoura. Foi que Francisco Fernando, o herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, morreu, foi assassinado por uma pessoa que estava no Império Austro-Húngaro, mas que concordava com a Rússia, queria que se realizasse o pan-eslavismo. Então, essa pessoa assassinou o trono, e aí o Império Austro-Húngaro, que já estava aliado da Alemanha, se revoltou, a Alemanha declarou guerra ao lado do Império Austro-Húngaro, e os outros países da Tríplice Entente se reuniram para guerrear contra a Tríplice Aliança. E aí a guerra começa. A guerra começa mais ou menos em agosto de 1914. Só que, tipo assim, estava todo mundo muito animado para essa guerra, porque todo mundo tinha se preparado muito bem para essa guerra. Então, alguns países que não sabiam da preparação do outro, achavam que a guerra ia terminar em pelo menos uns 4 meses, 5 meses, por aí. Só que não. Deve já estar todo mundo esperando, né, a guerra, todo mundo já estava muito bem preparado, então a guerra durou muito mais do que eles imaginavam. A guerra teve uma duração de 4 anos. A princípio, na guerra, a Itália, que estava do lado da Alemanha, ela não se movimenta, ela fica neutra. Ela não quer participar da guerra. A Alemanha fez um acordo com a Itália de que a Itália só entraria na guerra se o território alemão fosse atacado. Só que até então isso não aconteceu. A Alemanha, ela continuava se expandindo e avançando na guerra. Ou seja, a princípio a Alemanha estava ganhando, né? Continuava avançando na guerra.
e a Itália continuou neutra. E aí, iniciando a guerra, a gente vai ter 3 fases dessa guerra, bastante fervorosas, né? A guerra de movimento, que é o momento de expansão, que até então é a Alemanha que estava ganhando, e a Alemanha estava praticamente lutando sozinha, entre aspas, porque a força maior era da Alemanha, né? Lutando contra a Inglaterra e França. Lembrando, gente, que nessa época a Inglaterra tinha como colônia os Estados Unidos. E os Estados Unidos já estavam passando por um processo de modernização também. Já havia um investimento em industrialização nos Estados Unidos. E a gente sabe que desde que Estados Unidos há um grande investimento na indústria bélica, na questão dos armamentos. E aí, terminando essa fase de movimento, que é a fase de expansão, que é a fase em que a Alemanha está ganhando, eles conseguem estagnar a guerra. Ou seja, a guerra para de se expandir e acaba se dividindo o território da Europa. Então, vai ter centenas de quilômetros de trincheira. Aí a gente chega na segunda fase da guerra. Vocês estão vendo aí as trincheiras, né? Como era feita. Na verdade, eram grandes buracos cavados, né? Onde os homens ficavam dentro desses buracos, contra-atacando pelas brechas. E dentre essas armas de fogo, de mão, havia a continuação das outras armas também, do canhão, e também o uso de gás. Foi muito utilizado na Primeira Guerra o gás mostarda, que era um gás altamente venenoso. Inclusive, atualmente ele é proibido a nível global. E aí, essa parte da guerra de trincheira foi a mais dolorosa da guerra, porque foi a que durou mais tempo, e era uma destruição não só física, mas psicológica também para os soldados. Por quê? Porque eles lutavam dia e noite, não tinha, assim, um descanso, tinha que estar 24 horas em posição de guarda, porque a qualquer momento poderia ter um ataque. Na maioria das vezes eles passavam fome, porque era complicado o armazenamento de comida, era complicado a chegada da comida. Entre eles, tinham muitos corpos mortos, porque muitos corpos acabavam morrendo ali e eles não tinham condições, não tinha nenhuma pausa para retirar os corpos dali. Então, muitos corpos entraram como parte da trincheira também, para se defender, né? Além disso, a gente também vai ter um esvaziamento de perspectiva. Vocês lembram que logo no início eu tinha dito, né, que a população, a estrutura política, as pessoas que ocupavam a política, elas estavam animadas com a guerra, porque estava todo mundo muito confiante de que ia ganhar, porque tinha se preparado muito bem. Só que quando chegou nessa fase, e eles perceberam que todos tinham se preparado bem, e a guerra estagnou, eles se esvaziaram de perspectiva de vida, porque muitos soldados morreram nas trincheiras. Então, eles não sabiam quando nem que horas ia comer, eles não tinham nenhuma perspectiva se aquela guerra teria fim, se iam sair dali vivo. Então, foi um choque psicológico muito grande na vida de muitos soldados. E a gente vai perceber também no decorrer dessa guerra que outra coisa que prejudicou bastante é porque, em paralelo à guerra, a gente tem o desenvolvimento, o alto desenvolvimento industrial. Então, a gente vai ter metralhadoras, os tanques, as armas químicas e também submarinos. Eles vão atacar dentro das rotas marítimas também. Então, não existia uma trégua. Era todo momento
era um momento de luta, era um momento de atacar. E aí, por conta também desse ataque marítimo, um dos navios que foram atacados foi dos Estados Unidos, o que culmina na entrada dos Estados Unidos na guerra. Nessa mesma época, já um ano depois que tinha se iniciado a guerra, e eles continuavam em guerra, a Itália ela rompe o acordo com a Alemanha. Quem lembra do acordo da Itália com a Alemanha? Qual era? Pessoal? A Itália não ia lutar. De que ela não iria lutar até que o território alemão fosse atacado. Isso nunca aconteceu, né? E a Itália até então estava neutra. Então, a Itália ela dá uma reviravolta e acaba entrando, rompendo o acordo com a Alemanha e entrando do lado da Tríplice Entente, entrando na guerra junto com a Inglaterra e com a França. Nesse mesmo período, gente, que aí chega já a terceira fase, o rompimento, né, da Itália com a Alemanha, a entrada dos Estados Unidos na guerra e do Brasil também. Essa imagem aí que eu coloquei no slide era o Brasil no período da guerra. Quem governava o Brasil era Venceslau Braz. O Brasil já era repúblico, enfim. E aí o presidente, né, do Brasil na época se volta contra a Alemanha. Só que o Brasil participa na guerra, como os Estados Unidos, como os outros países? Não. A participação do Brasil é diferente. O Brasil vai mandar equipes da área de saúde para poder atender os soldados feridos e vai mandar também estoques de alimentação, porque nessa mesma época os países que tinham sido abandonados pelos soldados, os países estavam totalmente abandonados de uma política de distribuição de alimentos, de saúde, de tudo. Estava completamente abandonado os países. Então, a população estava sofrendo muito com a guerra que estava acontecendo, porque a população estava completamente abandonada. A economia caiu, o pessoal, a miséria começou a tomar de conta. Então, as pessoas começaram a ter outro olhar sobre a guerra. Começaram a não mais apoiar a guerra e ver que aquilo estava prejudicando os países que estavam em guerra. Então, junto com os ataques nas rotas marítimas, muitos dos navios que estavam sendo atacados eram os navios que levavam alimentos para a população. Então, a população perde todo o amparo, para de apoiar a guerra, né? E nessa mesma época tem a saída da Rússia, que já era 1917, né? Estava acontecendo na Rússia uma revolução socialista, onde muitos deles não apoiavam a guerra. E aí a Rússia fez um tratado de paz com a Alemanha, um tratado secreto. A Rússia abriu mão de alguns territórios para poder sair da guerra. Entregou alguns territórios à Alemanha. Então, a Alemanha meio que se despreocupou com a Rússia, né? E conseguiu focar todo seu ataque na Inglaterra e na França. E aí, a Alemanha, quando ela rompeu com a Rússia, ela já estava um pouco fraca. E não conseguiu ganhar da Inglaterra e da França. Por quê? Porque os Estados Unidos interviu também, então teve todo um apoio na indústria bélica dos Estados Unidos, porém, na época, os Estados Unidos pensavam numa política de intervenção. E aí a gente chega ao final da guerra. Chega os Estados Unidos com um plano, né,
um plano de intervenção na tentativa de diminuir os armamentos, de declarar um acordo de paz com todos os países envolvidos sem declarar vencedores, e a criação da Liga das Nações, que a origem das Ligas das Nações é o que hoje é a ONU, a Organização das Nações Unidas. Só que esse plano de paz, né, dos Estados Unidos não foi aceito. Então, os países vencedores decidiram fazer uma conferência, e nessa conferência eles criaram o Tratado de Versalhes. Vocês lembram, né, do Tratado de Versalhes? Acho que vocês já viram isso. O que é que implica o Tratado de Versalhes? O Tratado de Versalhes implica culpabilizar quem perdeu, ou seja, culpar a Alemanha pela guerra toda e penalizar a Alemanha. Como? Abrindo mão das colônias, ou seja, os territórios que a Alemanha dominava por fora, foram todos doados para a França e para a Inglaterra. Os territórios que a Alemanha tinha conquistado durante a guerra, se expandido, também foram entregues. As riquezas da Alemanha, que culminavam no processo de industrialização, que eram as minas de carvão, foram todas doadas para a França. Um território que a Alemanha tinha ganhado da França na guerra, aquela guerra bem antes, que eu tinha falado para vocês, na Guerra Franco-Prussiana, ele foi devolvido à França. E, além de tudo isso, a França tinha que pagar altas indenizações aos vencedores. Então, vocês imaginam um país que já estava sem condição nenhuma por conta da guerra, ter que arcar com todas essas consequências. Eram dívidas e indenizações que a Alemanha demoraria muito tempo, acho que séculos, para pagar. Porque eram indenizações altíssimas a todos os países que saíram como vencedores, né, entre aspas. E aí, gente, a gente vê, né, toda essa consequência da Alemanha. A Alemanha passa muito tempo tendo que arcar com essas consequências. E aí a Alemanha vai alimentando um sentimento de rancor com esses países que venceram. A Alemanha passa a alimentar esse sentimento de ódio, e é o que vai culminar na Segunda Guerra Mundial, que a gente vai ver depois. Até aqui ficou alguma dúvida? Não. Não. Ninguém quer falar nada, contribuir? Emanuel, adorei seu fundo de tela. Oh, Gui. Oi. Oi, Emily. Emily. Sair por causa que a Alemanha manda descarregando. Oi? Daqui a pouco eu vou ter que sair porque a Alemanha manda descarregando. Certo. Gente, sobre a questão que eu tinha colocado lá no Classroom. Alguém pode me responder um dos motivos que culminou na Primeira Guerra Mundial? Pessoal, imperialismo. Qual foi, Pierre, a participação do imperialismo para que houvesse a Primeira Guerra Mundial? Domínio em colônia de vários países, vocês. Muito bem, Emily, arrasou. Arrasou, é exatamente isso, a tentativa de dominar colônias. Quanto mais territórios eles dominavam, mais riquezas eles tinham para explorar. Então, eles queriam novos territórios para dominar. Então, havia essa concorrência imperialista entre os grandes impérios, que eram grandes potências, né? E essa rixa, principalmente, da Alemanha contra o restante.
Pessoal, todo mundo entendeu? Yes. Sim, professor. Ninguém tem nenhuma dúvida, nem nada, assim, que queira perguntar? Tem não, tem ou não. Pois chegamos ao fim. Eu achei que ia demorar mais, que alguém ia perguntar alguma coisa. Gente, eu vou colocar lá uma questão no Classroom, tá? Sobre a aula de hoje. E se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer coisa que queira perguntar, é só mandar uma mensagem no Zap, ok? Eu não faço atividade lá no Classroom. Pois vocês que buscam a atividade também, no momento que estiver resolvendo, quiser perguntar alguma coisa, fiquem à vontade, tá bom? Uhum. Ainda bem que deu para acompanhar toda a aula, apesar dos barulhos. Pois é isso, gente. Muito obrigada pela presença de vocês e até a próxima aula. Até, professora. Tchau, cheiro. Tchau, Vitória. Vitória não esqueceu de ajeitar os livros, Tchau, não. Vitória. Tchau, tô com saudade de vocês. Viu, Vitória? Oi? Tchau. Não esqueceu de ajeitar os livros, não. Tu não sabe onde é que tá os livros? Não, tô dizendo assim, os livros que tu falou que ia mandar pra mim. Sim, é verdade. Ai, Daniel, desculpa, eu esqueci completamente. Mas eu vou cuidar disso, tá? Tá bom. Essa semana eu mando para você. Tá certo.